Nós continuamos com a exposição da carta de Paulo à igreja em Filipos. Eu queria te convidar para abrir a santa palavra de Deus. Esta é a segunda parte. A primeira foi feita domingo passado, e nós vamos dar seguimento à primeira unidade, que é composta de 4 versículos. Filipenses 2, versículos 1 a 4. Eu leio a partir da ARA, acompanha comigo. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também qual é a dos outros. Pai querido, fala aos nossos corações, nós te pedimos. Repreendemos toda atividade satânica que distrai as mentes e corações. Pedimos que o Espírito Santo fale conosco agora. Abre, faz-nos ávidos para receber a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Tendo considerado cuidadosamente os versos 1 e 2 do segundo capítulo de Filipenses, vamos passar agora a examinar os 2 últimos versículos desta unidade. Eu intitulei este setor, esta unidade, de humildade, a chave da unidade. Os 2 primeiros versículos que nós consideramos domingo passado, eles fornecem a base teórica desta unidade. Já os versículos 3 e 4, que nós vamos analisar hoje à noite, fornecem um lado prático desta unidade. A título de revisão, nós já vimos que Paulo pede que os filipenses sejam unidos. Por que deveriam ser eles unidos? Porque eles receberam grandes benefícios, como nós vimos no versículo 1. Nós fizemos uma paráfrase retórica do versículo 1 da seguinte maneira: tem vocês recebido encorajamento por serem cristãos? Eu estou parafraseando o verso 1. Tem vocês recebido consolação do amor de Jesus? Tem vocês experimentado a comunhão do Espírito Santo? Tem vocês usufruído do amor um pelos outros? Então, portanto, completem a minha alegria estando unidos. No versículo seguinte, versículo 2, Paulo apresenta 4 elementos da unidade espiritual: ter o mesmo pensamento, o mesmo amor, a mesma alma, o mesmo propósito. Agindo assim, a igreja dos Filipenses seria gloriosa. Reiterando, por causa dos benefícios que os filipenses haviam recebido, eles deveriam buscar ter a mesma opinião, se amarem verdadeiramente, buscarem ser almas gêmeas e buscarem o mesmo objetivo. Para que esses 4 elementos fossem alcançados, era necessário que a humildade permeasse os relacionamentos deles. No frigir dos ovos, a humildade é a chave da unidade. Eu preciso abrir um parêntese aqui, que eu não fiz domingo passado, quando enfatizei muito a necessidade de sermos unidos, sermos buscarmos a unidade. Embora nós devamos lutar com unhas e dentes pela unidade da igreja, nós nunca devemos fazer isso em detrimento da verdade. Vamos lembrar o célebre moto do reformador Martinho Lutero, que disse: paz, se possível, verdade a todo custo. Paz, se possível, vamos lutar por ela, porém verdade a todo custo. As verdades fundamentais do Evangelho, tanto verdades doutrinárias como verdades morais, não podem ser sacrificadas no altar da unidade.
Nossa igreja deve estar alerta com o liberalismo teológico e suas doutrinas heterodoxas, com suas propostas morais contemporâneas que atualizam a Bíblia para fazê-la aceitável ao homem moderno. Universalismo, fornicação, liberação de drogas, aborto, ecumenismo, casamento gay, marxismo eclesial, eutanásia, feminismo e outras bandeiras liberais que nós temos que morrer seco e não aceitar. Amém, meus irmãos? Vamos bater o pé, venha o que vier, e vamos resistir. Então a unidade devemos buscar, com certeza. A paz devemos buscar, com certeza. Mas a verdade jamais deve ser negociada, custe o que custar. Isso era um parêntese que eu deveria ter feito no final da mensagem passada, mas fica aí a palavra agora. Vamos partir para a segunda metade desta unidade, a começar na parte A do versículo 3, acompanha comigo. Nada façais por epitenia, partidarismo. Essa palavra complexa envolve uma ação motivada por egoísmo. É assim que a nova Bíblia Viva traduz. Como que está traduzido na tua Bíblia? Como é que está a tua versão? Nada façais por interesse pessoal, a Nova Almeida atualizada. A NVI usa duas palavras para traduzir essa única palavra grega. Ela diz ambição egoísta. Juntando aí as diversas opções de tradução, já que essa palavra pode ser traduzida de muitas maneiras, juntando isso tudo, nós poderíamos dizer: não façam nada motivados por egoísmo, por interesse pessoal ou por causa de ambição egoísta. Ações motivadas por egoísmo inevitavelmente criam partidarismo. Obras motivadas por interesses pessoais produzem rivalidades. Quando nossos atos são motivados por ambição egoísta, o resultado vai ser discórdia, atrito e contenda entre os irmãos. Este mesmo termo, que é traduzido de tantas formas, aparece listado como obras da carne. É isso mesmo. Essa palavra grega aparece na lista das obras da carne. Deixa um dedo aí em Filipenses 2 e vai um pouquinho atrás para Gálatas 5. Gálatas 5, 19 a 21. Gálatas 5, 19 a 21. 2 livros atrás apenas. Diz assim o apóstolo: ora, as obras da carne são imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, está aí a palavra, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti: os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, este sentimento descrito por Paulo como partidarismo ou ambição egoísta é obra da carne. Vale a pena notar que essa mesma palavra já foi utilizada no primeiro capítulo de Filipenses. Vocês lembram da atitude dos pastores que estavam pregando com más intenções? Nós trabalhamos isso neste púlpito. Você talvez lembre que havia 2 grupos de irmãos que se tornaram mais ousados por causa da prisão de Paulo. Um grupo pregava com boas intenções, mas o outro grupo pregava com intenções impuras. Eles estavam com inveja de Paulo. Filipenses 1, 15 em diante. Bate o olho um pouquinho mais acima, volta para Filipenses e olha um pouquinho mais acima. A gente leu 2, 1, olha agora o 1, 15. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros os fazem de boa vontade ou boas intenções. Estes, os que fazem de boas intenções, por amor, sabendo que eu estou preso para a defesa do Evangelho. Aqueles, os invejosos, pregam a Cristo por ambição egoísta. Está aí a palavra.
ou por inveja, ou por discórdia, sem sinceridade, pensando que podem causar sofrimento enquanto estou preso. O resumo da parte A do versículo 3 é que não devemos fazer nada motivados por interesses pessoais ou por ambição egoísta. Tal postura desemboca inevitavelmente em rivalidade, discórdia e desunião. Ainda nessa parte A do primeiro versículo, nós temos uma outra palavra: nada façais por vanglória, é a segunda palavra. Essa palavra só aparece uma vez no Novo Testamento. Essa palavra grega só aparece uma vez no Novo Testamento. A NVI diz: nada façais por vaidade. O conceito aqui ensinado, diferente do primeiro, é facílimo de entender. Não devemos fazer nada para aparecer, não devemos fazer nada para chamar atenção, não devemos fazer nada para receber holofote, não devemos fazer nada para impressionar os outros. É o que Paulo está dizendo aqui. O mesmo ensino surge de forma adjetivada, em grego, em Gálatas 5:26. Não nos deixemos possuir de vanglória, Gálatas 5:26, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Então, as duas primeiras palavras aí do versículo 1, egoísmo e vanglória, se sobrepõem. Um homem com ambições egoístas buscará, obviamente, a sua própria glória, claro. Uma mulher egoísta vai procurar aparecer, vai procurar reluzir a sua própria glória. Em alguns casos, esse tipo de comportamento, buscar a própria glória, é aberto, mas na maioria dos casos ele é sutil. Ele é aberto, por exemplo, no caso de Diótrefes, que gostava de ser o mais importante entre os irmãos, 3 João 1:9. Porém, na maioria dos casos, esse tipo de comportamento é sutil. Exemplos poderiam ser dados ad nauseam. Imagina comigo uma pessoa que ensina na EBD, mas cujo desejo é exibir seus conhecimentos e não glorificar a Deus. Imagina comigo alguém que se voluntaria na estação criança, mas o faz para ser notada pelos outros voluntários e não para glorificar a Deus. Imagina comigo um diácono que ora publicamente preocupado em impressionar o auditório, ao invés de buscar a glória de Deus. Imagina o irmão que canta na plataforma para demonstrar seus talentos e ser visto pela audiência, ao invés de buscar a glória de Deus. Imagina um pastor que prega para ser admirado e respeitado, ao invés de buscar a glória de Deus. Todos estes exemplos e uma miríade de outros mais, fazemos dentro ou fora da igreja, que não for feito para a glória de Deus é obra inútil, é vaidade. No colégio, na farmácia, no banheiro, no trabalho, na faculdade, no clube, onde quer que for, que a tua luz resplandeça diante dos homens, para que vejam as tuas boas obras e te glorifiquem? Não. Assim resplandeça a vossa luz, as vossas boas obras, para que as pessoas vejam e glorifiquem o Pai que está nos céus. Deem glória ao Pai. Mateus 5,16. Até mesmo as atividades mais triviais, como comer e beber, devem ser feitas para agradar ao Pai. Não é exatamente o que o apóstolo nos ensina em 1 Coríntios 10:31? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não é difícil entender a palavra tudo. Tudo não permite exceção. Sendo redundante, tudo não exclui nada. Pleonasmo aí forçado. O nosso levantar, o nosso assentar, o nosso sair, o nosso chegar, o nosso dormir, acordar, o nosso trabalho, as nossas férias e o que quer que seja, a saúde, a enfermidade, o sucesso, o fracasso, enfim, devemos viver ou morrer para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Obviamente, vanglória é o oposto da glória de Deus.
Se houver em nosso meio ambição egoísta e vanglória, inevitavelmente não haverá união. E aí a gente considera de novo o que batemos domingo passado. À luz de tantos benefícios que nós recebemos, a resposta de gratidão que se espera de nós é união. Para que essa união seja alcançada, é necessário que a humildade permeie os nossos relacionamentos. E por falar em humildade, a parte B do versículo 3 contrasta com a adversativa mais a parte A. Acompanha comigo, Filipenses 2:3. Nada façais por partidarismo, mas por humildade. Para quê? A atitude de partidarismo e vanglória é colocada em diamétrica oposição à atitude de humildade. Nada façais por partidarismo ou vanglória. Aí você poderia dizer, ao contrário, por humildade. Aí vem a pergunta, o que exatamente é humildade? O que é isso? Como que você definiria humildade? Seria, por acaso, um determinado tipo de roupa que se deve usar para se demonstrar ser humilde? Seria, por acaso, falar de uma certa maneira? Seria, por acaso, assumir determinada postura? O que seria humildade? Qual é a essência da humildade? A Bíblia apresenta Moisés como o homem mais humilde de toda a terra, como vocês bem sabem, Números 12:3. Moisés era um homem muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Estaria Moisés sendo humilde quando ele quebrou violentamente as tábuas de pedra do decálogo e forçou o povo a beber água com pó de ouro? Estaria ele sendo humilde? Lemos isso em Êxodo 32, 19-20. Quando se aproximavam do acampamento, Moisés viu o bezerro e as danças e ficou furioso. Jogou as tábuas de pedra no chão e as despedaçou. Tomou o bezerro que haviam feito e o queimou, moeu até virar pó, jogou na água e obrigou os israelitas a bebê-la. Estaria Moisés sendo humilde diante de uma atitude dessa? Um outro exemplo que talvez nos cause maior perplexidade, um outro exemplo que eu diria mais forte: o Deus homem Jesus era tão humilde, mas tão humilde, eu penso que a única pessoa capaz de dizer isso afirmou: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Qualquer outra pessoa que dissesse isso já tinha deixado de ser humilde, correto? Mas Jesus era tão radicalmente humilde ao ponto de dizer tal coisa. Mateus 11:28. Que humildade é essa? Você pergunta. Que faz Cristo preparar um azorrague, chutar as mesas, abrir a porta das gaiolas dos pombos, espalhar o dinheiro no chão, tanger a ferro e a fogo os bois para fora do templo, empunhar o chicote no meio dos comerciantes. João 2:14-16. O fato é que o pau quebrou no meio do templo, naquela limpeza que Jesus fez. Que humildade é essa? Você pergunta. Observe que a ação de Jesus não foi feita por impulso. A ação de Jesus foi algo premeditado. Como que o senhor sabe disso, pastor Raik, que foi premeditado? Observe uma curiosidade que talvez você não tenha tentado ainda. Jesus mesmo preparou o chicote. Você já atentou para isso? Jesus sentou, ao invés de comprar o chicote pronto, ele teceu um chicote. Ué, onde é que está escrito isso, pastor Raik? Aí na tua Bíblia, João 2:15, parte A,
João 2,15, parte A. Ele mesmo diz aí, preparou o azorrague. Aí você pergunta para mim, mas que mansidão, que humildade é essa? De que forma Moisés e Jesus eram humildes? A resposta para esta importantíssima pergunta está no próprio texto que nós lemos em Mateus 11:28. É possível que você tenha passado batido, mas está no finalzinho do texto. Ouça outra vez, eu vou ler cuidadosamente. Aprendei de mim, disse Jesus, que sou manso e humilde de coração. Está aqui a resposta. A essência da humildade é uma disposição interior. A essência da humildade é uma disposição íntima, da mente, do coração. Humildade não tem muito a ver com roupa, postura, palavra, ação. Humildade começa dentro. A humildade verdadeira é a obediência à palavra do Senhor. Esta obediência se inicia no interior, no coração da pessoa. Uma vez que Jesus entendeu a ordem do Pai para que ele purificasse o templo, ele simplesmente obedeceu. Temos aqui o cerne do que é ser genuinamente humilde. Nos voltemos outra vez para o verso 3, Filipenses 2:3, que há uma confirmação do que eu estou dizendo neste próprio texto. Olha aí o que diz: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando. Para aí, note o que Paulo está dizendo: considerando. Essa palavra aparece em 2 Coríntios 9:5, traduzida como julguei necessário, considerei necessário, achei necessário. É claro que Paulo se refere em Filipenses, ao que Paulo se refere em Filipenses 2:3, inicia no coração do crente. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando, julgando. O quê? Que cada um seja superior a você. Eita ferro, pastor. Exatamente. Pensa no teu coração, julga no teu coração que o outro é superior a você. Meus irmãos, esta mensagem, trabalhar nessa mensagem me desafiou muito. Foi uma luta de quinta-feira de manhã, eu terminei de madrugada por causa de outras atividades. Mas esse me debruçar sobre esse texto e entender esse texto foi um desafio pessoal muito grande para mim. Eu espero que seja para você também. Fica claríssimo que o que Paulo se refere inicia no coração, na mente. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considere no coração cada um os outros superiores a si mesmo. A NVI traduz assim: não façam por ambição egoísta nada, mas nem por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. O custo da união é altíssimo, o custo da harmonia entre nós é grandioso. Porém, se estivermos dispostos a obedecer a palavra, traremos o céu para a terra, traremos a união para a igreja, faremos a igreja gloriosa. A humildade é a chave da unidade. Eu queria refletir rapidamente nos minutos que ainda nos restam, o que seria considerar os outros superiores a mim mesmo? O que seria isso, de forma prática? Como que eu considero o outro maior, melhor ou superior a mim mesmo?
Antes da gente falar sobre o que é isso, eu queria e acho importante destacar o que não é isso. O que não é, o que é que Paulo não está dizendo? Primeiro, Paulo não está dizendo, eu queria que você prestasse atenção, isso aqui é muito importante, se você for colocar em prática. Paulo não está dizendo que eu devo considerar o outro mais inteligente do que eu. Paulo não está dizendo isso, pois existem pessoas que são mais inteligentes e menos inteligentes do que eu. Isso é um fato. Existem indivíduos que são intelectualmente superiores a mim e existem indivíduos que são intelectualmente inferiores a mim. Isso é um fato. 2. Paulo não está dizendo que eu devo considerar os outros superiores a mim espiritualmente. Não, ele não está dizendo isso, porque ele mesmo considera os corintianos inferiores a ele. Então ele não pode estar falando de uma realidade espiritual. 1 Coríntios 3, 1, 4, olha como ele mete a lenha no campo espiritual dos coríntios. 1 Coríntios capítulo 3, 1 a 4. Meus irmãos, não pude falar a vocês como pessoas espirituais, mas sim como pessoas carnais, como crianças. Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar, nem podem ainda, porque vocês são carnais. Se há ciúmes entre vocês, se há briga entre vocês, será que isso não mostra que vocês são carnais e andam segundo padrões humanos? Quando alguém diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam de acordo com padrões humanos? É que eu queria fazer um rápido parêntese. Quando alguém diz, eu gosto mais de ouvir o pastor Raik, não, eu gosto do pastor André, eu gosto do pastor Paulo, que carnalidade é essa? Que carnal, que partidarismo carnal. Não, eu só vou, não. Quem é que está pregando hoje à noite? Eu ouvi dizer que quarta-feira o Cláudio Gomes, ixi, não vou. Que carnalidade, né? Isso é um parêntese aqui, porque tem muito a ver com esse partidarismo que Paulo está se referindo aqui. Ou seja, eu não vou para a igreja para cultuar, para ouvir aquilo que Deus tem. Eu vou para admirar um determinado pregador. Eu estou indo para a igreja porque eu quero ouvir A, B ou C. Partidarismo, carnalidade. Voltando. Vemos que o nosso texto aqui não está tratando de superioridade intelectual, nem superioridade espiritual. O que é que ele está querendo dizer então? Que superioridade é essa? O que Paulo está dizendo é que eu devo considerar os outros, eu devo considerar todo mundo mais importante do que eu. Se você quiser escrever do lado, eu queria encorajar muito você a tomar nota na sua Bíblia, a rabiscar. Quando ele diz superior, é mais importante. Considerem todo mundo mais importante do que você. Em outras palavras, todos nós devemos ser servos uns dos outros. Foi exatamente essa postura de Paulo. Foi exatamente essa postura de Jesus para com todos. Jesus diz explicitamente que seus discípulos eram mais importantes do que ele. Onde ele fala isso, pastor? Onde é que Jesus diz que os discípulos dele eram mais importantes do que ele? Lucas 22, 27. Lucas 22, 27. Quem é o maior, disse Jesus? O que está à mesa ou aquele que serve? Não é aquele que está na mesa, obviamente, mas eu estou entre vocês como quem serve. É até difícil às vezes de crer que Jesus disse isso. Quem é maior, você ou eu? Vocês são maiores do que eu. Vocês são mais importantes do que eu. Eu sou apenas um servo.
Olha a postura do Rei dos Reis diante de pobres mortais. O mestre demonstrou que suas palavras não eram vazias, mas de coração, quando pegou a toalha, se cingiu e lavou os pés dos pecadores discípulos dele. Porém, essa atitude de Jesus não foi apenas para com seus discípulos, mas foi para com todo mundo, foi para com todos. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Marcos 10, 45. Essa foi a postura. Jesus achou que a humanidade como um todo era mais importante do que ele, por isso ele se colocou embaixo de todo mundo. Este serviço, esta mentalidade, esta humildade é a chave da unidade. A fim de nos ajudar a crescer em humildade, crescermos interiormente, tendo os outros como superiores a nós mesmos, devemos nos acostumar a elogiar os nossos irmãos ao invés de criticá-los. Ao invés de você criticar o irmão, você se acostuma e se treine a elogiar o irmão. Não é isso que a Bíblia comanda? Romanos 12, 10. Romanos 12, 10, olha que texto maravilhoso. Amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Tenham prazer em honrar uns aos outros, em falar bem, em louvar, em elogiar o outro irmão. Uma outra grande ajuda a crescermos em humildade é focar nos meus defeitos, antes de considerar os defeitos dos meus irmãos. Eu me lembrei de uma sentença de um pai da igreja que eu nunca esqueci. Ele diz: considera teus próprios pecados, antes de considerar o pecado dos outros. Adicionalmente, eu devo me esforçar para ver a virtude das pessoas, e não as suas fraquezas. Nós devemos ser severos quando nós nos autoexaminamos, mas nós devemos ser lenientes quando nós examinamos a outrem. Eu penso que no curso da minha vida, e aí vai um testemunho pessoal, eu tenho crescido muito na minha autocrítica, na maneira como eu lido comigo, na dureza como eu tento me examinar, mas eu tenho crescido pouco, e aí vai a confissão, na maneira leniente que eu deveria examinar o meu irmão. Eu preciso crescer muito quando eu avalio os outros com mais amor, com mais leniência, com mais largueza, com mais brandura, com mais misericórdia. E você que me ouve, lembremos que a luta é interna, não é uma questão externa aqui. A luta é interna, a luta é na mente, a luta é no coração. Talvez você esteja perguntando nessa manhã: mas pastor Raik, é possível alguém crescer tanto ao ponto de nada fazer por egoísmo ou vanglória, mas humildemente considerar todos superiores a si mesmo? É possível atingir tal patamar? Se a Bíblia comanda, é possível. Eu penso que é impossível de uma hora para outra, mas ao longo dos anos, batalhando, colocando, Senhor, me ajuda a diminuir, me ajuda a considerar as pessoas mais importantes do que eu. É uma batalha interna, fundamentalmente uma situação do coração, e nada exterior de boca apenas. O que é necessário fazer será uma determinação resoluta de batalhar contra o egoísmo e a vanglória. O verso 4 encerra a primeira sessão do capítulo 2. Encerra bem afinado com o que nós dissemos: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Paulo está dizendo que eu não devo ter somente os meus próprios interesses em vista. Eu devo também considerar a necessidade dos outros.
Esse ponto está em direto contraste com o egoísmo, o partidarismo e a vanglória do verso 3. Quando nos tornamos cristãos, somos refeitos à imagem de Cristo, consequentemente devemos agir como Ele agiu. Devemos viver para servir os outros, assim como Ele viveu para nos servir. Essa forma de pensar está em direta oposição com o pensamento do ímpio. O ímpio serve-se a si mesmo apenas. Me lembrei do Beatle John Lennon, que gravou uma canção cujo título era exatamente este: sirva-se a si mesmo. Aqui está o resumo da vanglória e do egoísmo. Este verso 4 é simples e fácil de entender. A Nova Bíblia Viva diz: não pensem unicamente em seus próprios interesses, mas preocupem-se também com o interesse dos outros, com o que eles estão passando. Noutras palavras, ao invés de me importar somente comigo mesmo, com meu próprio bem-estar, eu devo lutar para me importar também com o bem-estar do meu irmão. O Filho do Homem, o Filho de Deus, foi o maior exemplo de considerar os outros superiores a si mesmo, de se importar com o bem-estar dos outros. Agora Paulo nos manda ter o mesmo sentimento, o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, deixou sua glória e veio habitar entre nós, e achado na forma de homem, se humilhou-se e obedeceu. Esses são os versos 5 a 8, seguindo na sequência. No próximo domingo, você não pode faltar, em nome de Jesus. Amém.